Shalom Aleichem, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre seu lar e sobre a sua família. Graça é um dos tópicos mais falados na Bíblia e ainda há tantas pessoas que confundem a essência desse assunto. E nesse vídeo, quero expor com mais clareza esse tópico. Afinal, o que é a graça? Em simples palavras, graça significa favor oferecido ou recebido de alguém. E para entendermos melhor o significado dessa palavra, é preciso compreender outros básicos conceitos como Antiga e Nova Aliança, Evangelho e Salvação. Na criação é revelada a primeira aliança entre Deus e o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, formando o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, assim sendo feito alma vivente. Deus criou o homem para cuidar da terra, frutificar, multiplicar, enchê-la, sujeitá-la e dominá-la. Deus fez aliança com o primeiro homem, estabelecida no Jardim do Éden, onde o Senhor tinha dado a Adão a vida eterna e o domínio sobre toda a terra. Os termos dessa aliança baseavam-se no princípio da obediência a Deus. A aliança significa pacto, e ela é classificada como um acordo ou um contrato entre duas partes. E como parte do acordo, as duas partes concordam que determinadas atividades serão ou não realizadas. Das alianças feitas entre Deus e o homem, existiram a aliança adâmica, noélica, abraâmica, mosaica, davídica, a nova aliança e a eterna aliança. Todas elas têm algo em comum: obediência. Na aliança adâmica, o acordo realizado é que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do Jardim do Éden, exceto do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contudo, Adão falhou em manter a aliança com Deus e foi expulso do paraíso. Através da sua desobediência, a maldição do pecado surgiu no mundo e consigo trouxe a condenação e morte a todos os homens. A Bíblia narra que a maldade e a iniquidade do homem tinham se multiplicado de tal maneira que cortou o coração do Senhor. E Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu destruir toda a raça humana. Porém, um homem chamado Noé encontrou graça perante os olhos do Senhor. Na aliança noélica, foi quando Deus mandou o dilúvio como meio de purificação e renovação da criação. E após as águas do dilúvio, o Senhor fez uma aliança com Noé, que ele preservaria os homens junto com toda a criatura vivente, de nunca mais destruir a terra com outro dilúvio. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Depois de muitos anos, aproximadamente 10 gerações, o Senhor faz uma aliança com Abraão, conhecida como Aliança Abraâmica, com promessa que Abraão seria o pai de uma grande nação e que o Senhor abençoaria todas as nações por meio de Abraão e a sua descendência, onde o Senhor protegeria os descendentes de Abraão se Abraão e suas gerações futuras cumprissem com o pacto, realizando o ritual da circuncisão. E depois de muitos anos, a Bíblia narra a história dos descendentes de Abraão, onde o neto de Abraão, José, havia sido vendido como escravo e mais tarde tornou-se um oficial de alto escalão entre os egípcios. Quando a fome atingiu a terra, os irmãos de José foram para o Egito em busca de comida e, por fim, toda a família mudou-se para lá, sustentados e protegidos por José. E depois de muitos anos, eles se multiplicaram em extrema grandeza, se tornando uma ameaça aos egípcios. Logo, Faraó impôs a escravidão como forma de controlar e suprimir o número dos hebreus. Mais tarde, os descendentes de Abraão são libertos da escravidão do Egito e agora Deus realiza uma aliança com os israelitas, um acordo entre Deus e o povo de Israel que ocorre no Monte Sinai. A aliança mosaica. Essa aliança inclui os 10 mandamentos e outras instruções divinas, regulando a conduta moral e religiosa do povo, com promessas de bênção por obediência e consequências pela desobediência. A obediência estaria em observar e cumprir os mandamentos, incluindo a prática de rituais de purificação, rejeição de idolatria e práticas pagãs, mantendo a fidelidade exclusiva a Deus. Assim, o povo se tornaria um povo especial e propriedade exclusiva do Senhor. Dentro da lei temos os famosos 10 mandamentos. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa, mulher, servos, nem coisa alguma do teu próximo. Esses mandamentos serviu como base para os princípios de vida e foi compartilhado entre várias nações, desempenhando assim um grande papel na formação das leis, mantendo grande influência até os dias atuais. No entanto, Israel quebra a aliança com Deus e depois de muitos anos o Senhor levanta um rei, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A aliança davídica é a aliança entre Deus e a sua descendência real, onde o Senhor promete que um descendente de Davi sempre reinaria sobre o povo de Deus. Como cumprimento da promessa entre Deus e Abraão, na medida em que Deus garantiria de abençoar a terra junto com seus descendentes. Ao total, são 10 gerações de Adão até Noé, 10 gerações de Noé a Abraão, 14 gerações de Abraão a Davi,
e mais 14 gerações de Davi a Jesus Cristo. No Antigo Testamento é testificado profecias onde o Senhor enviaria um homem escolhido e ungido pelo próprio Deus para governar para sempre a nação de Israel junto com toda a terra. Na tradição judaica, o Messias é o prometido ungido de Deus que desempenhará um papel especial na redenção e restauração do povo de Israel. O Novo Testamento representa o cumprimento dessa profecia, escrito como testemunho nos evangelhos, em cartas da história da igreja, nas epístolas paulinas e outras cartas gerais. Cada escritura documenta com perfeita precisão como o mundo é salvo através do que Jesus Cristo fez pelo seu povo. Através da sua perfeita obediência, Jesus Cristo fez pelos seres humanos o que ninguém poderia fazer. Cristo cumpriu perfeitamente as exigências relacionadas da aliança de Deus com o seu povo. Jesus se torna mediador entre Deus e os homens através da sua morte na cruz do Calvário com seu próprio sangue por testamento. E como as profecias do Antigo Testamento apontavam para o realizar de Cristo por sua morte e ressurreição, uma nova aliança é inaugurada. O propósito desse Novo Testamento foi de documentar com precisão o que Jesus fez e o benefício que isso trouxe para toda a humanidade, garantindo que o plano de Deus fosse perfeitamente cumprido, proporcionando salvação eterna para todos os seus herdeiros. E esta é a mensagem de como o homem pode obter a vida eterna através do imenso favor que Deus concedeu a toda a humanidade. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, nascido de uma virgem, realizando sinais, milagres, maravilhas, e morreu como um sacrifício para alcançar expiação pelos pecados da humanidade, ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, de onde ele retornará. Através da morte de Cristo na cruz, o poder do pecado, da morte e do diabo, junto com toda a maldição, doença, opressão e iniquidade, foram destruídos, dizimados, aniquilados e exterminados na cruz do Calvário. Aleluias! A graça se manifesta como uma dádiva do Pai Celestial, revelada por meio de seu Filho Jesus Cristo. Graça é o favor imerecido que Deus ofereceu aos homens para que todos tenham acesso e alcancem a salvação através de Cristo Jesus. E ela é o pilar da fé cristã, revelada através da bondade de Deus, que é dada gratuitamente a todos os homens. Ou seja, através da graça somos salvos pela fé. Salvos do quê? Salvos da ira vindoura que está para acontecer sobre a humanidade. Salvos da ira e do juízo do próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, onde uns irão para a salvação e outros para a condenação eterna. Condenação eterna refere-se à destinação das almas após a morte. E é a sentença ao lago de fogo conhecido como a segunda morte. O pecado resulta em consequências sérias e efeitos prejudiciais. A vida de pecado exerce desequilíbrio emocional, mental e físico da pessoa. Ele reflete em padrões de comportamento destrutivos, criando um ciclo de culpa e vergonha. O pecado contradiz todos os princípios e valores bíblicos, prejudicando os relacionamentos entre as pessoas, causando conflitos e quebra de confiança e, por fim, criando uma barreira entre as pessoas e Deus. O pecado é manifesto como transgressão aos mandamentos de Deus. Tudo que envolve orgulho, avareza, luxúria, preguiça, adultério, prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas parecidas a estas, segundo a Bíblia, todos os que praticam pecados assim e não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. O resultado como consequência natural do pecado é a morte, e a morte é o resultado como consequência do pecado. E para quebrar com essa maldição do pecado, foi que Deus ofereceu gratuitamente o presente da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Antes, todos nós também andávamos nos desejos da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. E devido à natureza pecaminosa, todos nós estávamos sujeitos à ira de Deus. Éramos destinados à eterna separação de Deus. Surge assim a necessidade do despertar em vida e voltar para Deus. O despertar dos erros surge através do arrependimento. Se arrepender vai além do remorso. Arrependimento é uma mudança profunda na consciência e requer refletir sobre o erro e buscar a viver de acordo com a verdade, e envolve uma decisão sincera de abandonar os erros e seguir a Deus. No momento em que uma pessoa abandona seus pecados através da convicção pelo arrependimento e confia em Jesus para ser perdoado do seu pecado, ela passou da morte espiritual para a vida espiritual e foi declarado inocente no tribunal de Deus. É importante compreender que essa é a doutrina central da fé cristã, motivo ao qual o tema deve e tem sido repetidamente abordado. Pelo motivo de haver tantas controvérsias causadas por interpretações equivocadas e manipulação da Bíblia ao longo dos séculos. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Salvação significa ser salvo da consequência de uma vida de pecado. A salvação da nossa alma é somente pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. E a libertação da alma ocorre unicamente pelo perdão oferecido por Deus, através da confiança no feito de Jesus Cristo. Ser salvo é ser liberto das cadeias espirituais que aprisionavam a alma, e como consequência, reconciliação com Deus. Salvação é a manifestação da graça de Deus como um presente concedido por meio do sacrifício que Jesus fez no Calvário. E é essencial ter um relacionamento com Deus enquanto em vida, para depois da vida ter vida eterna com Deus após a morte. Vamos supor que, se você me convidou para almoçar e diz: para chegar à minha casa, siga a rodovia principal para o sul, vire à direita na rua específica e continue até o final, onde encontrará a casa número 7. Essa é a única rota. Aí eu te respondo: na verdade, eu acho que eu vou para o norte da rodovia principal e descer na Avenida 8, porque penso que todos os caminhos levam para a sua casa. Isso é o que eu acredito. Então você me diz: eu estou tentando dar instruções claras para chegar à minha casa. Bom, eu acredito que Deus também sabe onde Ele mora, correto? E Ele tem nos dado instruções claras. Tudo o que precisamos fazer é seguir suas orientações e chegaremos lá. Se não seguirmos corretamente, corremos o risco de perder o caminho de passar a eternidade com Deus. Deus é específico em suas direções. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, você pode considerar o caminho de Cristo como única e verdadeira direção. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Para conhecer o Filho, é necessário fazer duas coisas. Primeiro, crer que Ele existe, que Ele se entregou por você na cruz, e depois se arrepender de seus pecados. Essa é a chave para iniciar uma conexão significativa com Cristo. Jesus disse: a menos que vocês se arrependam, todos vocês irão igualmente perecer. Arrepender-se significa se afastar do pecado. Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E esta é a boa notícia para com a humanidade. O Evangelho da graça de Deus foi o plano de Deus para reconciliar a humanidade para consigo mesma. O Evangelho é a boa notícia a respeito de Jesus, o que Ele fez e como isso mudou para todos nós para sempre. O Filho de Deus morreu pelos nossos pecados em grande triunfo sobre a morte, ressuscitou, de modo que agora não há condenação para aqueles que nele creem, mas apenas alegria eterna para sempre eternamente. A obra soberana de Deus nos salva, nos santifica e nos glorificará através do poder de Cristo, na total confiança e segurança que temos em Deus por meio das suas promessas. Pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O dom de Deus é concedido por meio da fé e não pode ser algo alcançado pelas nossas próprias mãos, pelos esforços próprios, por obediência estrita à lei ou até mesmo por boas obras. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente que obedecendo à lei, ninguém será justificado por Deus, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como seguidores de Cristo, não estamos mais sob os requisitos da lei do Antigo Testamento, mas somos libertos pela justiça do sangue redentor de Cristo. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não por obediência à lei, porque os mandamentos da lei não podem remover a culpa e a condenação, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Porém agora, toda a lei se cumpre em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A graça de Deus é caracterizada como um favor que não merecemos. Não pode ser obtida por esforço próprio. É um presente individual e gratuito concedido por Deus, por meio de sua infinita generosidade. Deus manifestou sua imensa misericórdia e perdão para com o homem através do sacrifício de seu Filho. E agora parte da nossa responsabilidade é demonstrar graça aos outros, amando e perdoando incondicionalmente. A aliança eterna representa o cumprimento da duradoura fidelidade de Deus às suas promessas. O Senhor habitará com os homens para sempre, e o próprio Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem tristeza, nem dor, porque as coisas passadas deixaram de existir. Tudo de bom que vem em nós e através de nós é somente pela graça de Deus. Portanto, crescemos na graça, em constante comunhão com os outros irmãos na presença de Deus, pela fé, oração, praticando a palavra de Deus, sendo obediente com ação de graças e desfrutando desta graça que está inteiramente envolvida em uma só pessoa, Jesus Cristo. A plenitude da graça de Deus está disponível para você desfrutá-la em abundância. Quero abençoar a sua vida com uma oração. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma mensagem, obrigado pela tua misericórdia e fidelidade,
Te agradeço pela tua imensurável graça, pela tua infinita bondade e perdão. Obrigado, Deus, por nos ter feito a tua imagem e semelhança. Te damos graças pelo sacrifício de Cristo e por ter resgatado as nossas almas da escravidão à liberdade. Eu oro para que essas palavras possam trazer bons frutos em cada vida que nos ouve. E peço, Deus, para que o Senhor grave em cada coração a lei do teu Espírito, para assim sermos possessão especial e povo exclusivo de Deus. Eu oro para com que os efeitos nocivos do pecado sejam anulados. Peço para que o fruto do arrependimento possa brotar em cada coração e para que o ciclo destrutivo que tinha escravizado tantas vidas seja quebrado. Senhor, perdoa-nos por muitas vezes termos confiado nas próprias forças ou conhecimento e não ter assumido responsabilidade e por ter sido desobediente à tua palavra. Livra-nos da vaidade e do orgulho do coração. Ajuda-nos a deixar todas as práticas e atos que te desagradam e assim alcançarmos misericórdia. Ajuda-nos a viver de acordo com a verdade. Firma os nossos passos para andarmos em retidão. Eu oro pela transformação do interior de cada ouvinte e que eles possam achar a alegria da salvação em tempos de dificuldade. Que o favor e a abundante graça permeiem em cada casa. Guia-nos, Senhor, pelo teu amor, que possamos ser testemunhas vivas da tua bondade. Que o deleite em tua graça seja abundante em nossas vidas. Seja exaltado, Deus, e faça a tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.